Será que agora vai? Gente, eu tô tentando gravar esse vídeo há tanto tempo. Oi, tudo bem? Esse é um vídeo em que eu quero recomendar livros que eu acho que merecem mais reconhecimento. São livros que eu li, alguns recentemente, outros nem tão recentemente assim, que eu gostei muito e que eu não vejo muitas pessoas falando sobre, muitas pessoas comentando sobre eles. E, inclusive, são livros que eu gostaria de ter alguém para conversar sobre, mas, como falei, não vejo muita gente que já tenha lido. Então eu resolvi trazer essa seleção de livros aqui, porque imagino que, assim como eu nunca vi muitas pessoas recomendando, talvez você também não tenha visto pessoas recomendando e talvez você não conheça esses títulos. E eu acredito que são títulos, são livros que muitos de vocês podem gostar, se vocês se identificam com o meu gosto literário, por isso resolvi então trazer essa seleção. Antes de começar o vídeo, gente, por favor, não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de hypar o vídeo aqui embaixo. Hypar é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Coloque esse vídeo na página inicial de mais pessoas, pessoas que talvez nem consumam conteúdo literário, mas podem acabar sendo impactadas por esse conteúdo. Então, por favor, hypem, é muito, muito, muito importante. Se vocês forem comprar qualquer um desses livros na Amazon, por favor, comprem através dos meus links que estarão aqui na descrição. Eu sempre deixo na descrição o título de todos os livros que eu menciono ao longo do vídeo e do lado de cada título o link para compra. Comprando através desses links vocês me apoiam demais, porque vocês não pagam nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão. E aliás, não só esses livros, tá, gente? Se vocês forem comprar qualquer outro livro ou qualquer outro item na Amazon, principalmente agora nesse período de Black Friday, né? A Amazon tá com ofertas durante todo o mês de novembro. Qualquer coisa que vocês comprarem na Amazon acessando por qualquer um dos meus links que vai estar aqui na descrição, já me ajuda demais. Então, por favor, considerem isso na hora de fazer suas compras. Bom, gente, eu preciso começar esse vídeo com o livro que me incentivou a, de fato, sentar aqui para gravar, porque, na verdade, esse é um vídeo que eu já tinha ideia de fazer há algum tempo. Eu sei que outras pessoas já fizeram também, tanto aqui no YouTube quanto em outras redes, e eu também já queria fazer, enfim, mas eu acabava nunca me animando de fato parar para separar os livros que eu acho que mereceriam mais reconhecimento e relembrar um pouco sobre eles, que inclusive eu não fiz, tá, gente? Já peço desculpa se eu esqueci de alguma informação importante sobre algum desses livros, porque alguns eu já li há algum tempo e, enfim, é isso, né? Aquela coisa de sempre. Mas eu tava adiando, assim, fazer esse livro porque eu realmente não me animava de parar pra analisar quais são os livros que eu ia encaixar nessa categoria, assim, de livros que merecem mais reconhecimento. E quando eu finalizei essa leitura aqui, eu pensei, cara, eu preciso fazer essa lista porque eu preciso encaixar esse livro. Esse é um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Não estou dizendo que ninguém nunca leu ou ninguém nunca recomendou. Só estou dizendo que eu, particularmente, não tinha ouvido falar. E foi uma grata surpresa. Eu tô falando de Cadela de Aluguel, da Dália de la Cerda, essa é uma autora mexicana. A tradução foi feita pela Marina Wakil e ele saiu pela editora DBA. Eu comprei esse livro na Livraria Taverna, que eu fui conhecer há umas 2 semanas atrás. E eu já entrei na livraria com a ideia de que eu iria comprar alguma coisa, porque eu tenho esse negócio de que quando eu vou conhecer uma livraria nova, eu preciso comprar um livro para registrar, né, a minha ida àquela livraria, para registrar o fato de que eu conheci uma livraria nova, enfim. E aí eu já estava com a ideia de comprar algum livro, comecei a folhear lá algumas coisas, a mexer nas prateleiras, a andar pela livraria, e esse livro aqui me chamou a atenção primeiramente pela capa, que eu achei muito bonita. Aí peguei pra ler, li o que tem aqui atrás também, achei interessante, diz aqui que são 13 contos, eu sou uma grande fã de contos, adoro livros de contos, e todos os contos protagonizados por mulheres, que são mulheres atravessadas pela violência, mas a forma passiva não é a mais justa para descrevê-las. E eu fiquei muito interessada por isso, quando eu fui pedir pro moço da livraria ver o preço pra mim, porque ele tava sem preço, o moço já me disse que ele já tinha lido também, que ele amava o livro, enfim, me convenceu. Comprei o livro e comecei a ler ele quase que imediatamente, porque saindo da livraria para voltar para minha cidade, né, eu não moro em Porto Alegre, a livraria Taverna fica em Porto Alegre, para voltar para minha cidade voltei de trem, queria ler no trem e eu não tinha levado a minha leitura atual comigo, então pensei, eu vou começar a ler o livro que eu acabei de comprar, então comecei a ler ele praticamente assim, imediatamente após a minha compra. Li os 2 primeiros contos no trem, eu cheguei a gargalhar com o primeiro conto, amei esses 2 primeiros contos, e aí chegando em casa eu já quis continuar, e aí, enfim, terminei em poucos dias. E se eu comecei o primeiro conto gargalhando, eu finalizei o último conto chorando, literalmente chorei lendo o último conto. E são contos, como eu disse, né, como eu li aqui atrás, são contos protagonizados e narrados por mulheres, e todas elas são atravessadas pela violência, né, são contos que tem muito... tem como tema principal a violência contra a mulher, o feminicídio, em alguns contos de forma mais violenta mesmo, em alguns outros contos de forma um pouco mais leve ou um pouco mais subjetiva. Então, eu acho que ele vai numa crescente, eu acho que ele começa um pouco mais leve e ele termina bem mais pesado, assim.
E são mulheres bem diferentes umas das outras, assim, em todos os sentidos, e as violências que elas sofrem também são bem diferentes. Então eu acho que, assim, é um livro maravilhoso, gente. Eu não poderia não indicar esse livro. Eu tô meio que... Eu terminei ele faz uma semana, mais ou menos, e eu não consigo parar de pensar nesse livro. Eu amei, e ele entrou pra minha lista de livros de contos favoritos, que até então só tinham 2 livros nessa lista, que são os livros de contos em que eu gosto muito de todos os contos, né, que não tem nenhum conto que eu acho, esse aqui é mais ou menos, ou esse aqui é esquecível. Essa lista, até então, como eu falei, só tinha 2 livros, e esse é o terceiro, então eu fiquei apaixonadíssima por esse livro, eu amei, e eu espero muito, muito, muito convencer o máximo de pessoas possíveis a ler esse livro, porque ele é maravilhoso, e ele merece mais reconhecimento. Eu nunca tinha lido nenhum livro publicado pela editora DBA, e agora eu quero ler tudo publicado por eles, porque eu acho que posso me surpreender, né? Eu tô na esperança de encontrar outro livro que me surpreenda tanto quanto esse me surpreendeu. Claro, eu já imaginei que eu ia gostar, senão eu não teria comprado, mas eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, eu não imaginei que ele fosse me impactar tanto. Então tá aí a primeira recomendação, livro maravilhoso, sem comentários, assim, com certeza um dos melhores do ano. Leiam, por favor. Aí, seguindo mais ou menos na mesma pegada, eu vou indicar As Vira-Latas, da Arelis Uribe. Eu digo na mesma pegada porque aqui também nós temos um livro de contos. Ele é um livro curtíssimo, assim, tem 90 páginas, 94 páginas. Também são poucos contos. Aqui a gente também tem uma autora da América Latina, né? Essa aqui é uma autora chilena. Esse livro saiu pela editora Bazar do Tempo e tem tradução da Silvia Massimini Félix, que é uma das tradutoras que mais trabalham no nosso país. Eu falo dela praticamente todo vídeo, eu venho aqui trazendo algum livro que foi traduzido por ela, né? E, enfim, aqui nós temos também muitos contos em que a violência está presente, e muitos contos, se não todos, também protagonizados por mulheres. Então até por isso eu acho que esses 2 livros conversam um pouco. Claro, eles têm algumas diferenças, mas também tem muitas coisas em comum, muitos elementos em comum, e eu amei demais esse livro também. Esse aqui eu li no ano passado, e eu lembro que eu peguei pra ler, tipo, um conto, assim, e quando eu vi eu tinha terminado, eu tinha lido todos sem parar, porque também são contos maravilhosos, são contos fortes também, e enfim, amo muito esse livro. Ele estava disponível no Kindle Unlimited até pouco tempo atrás, não tenho certeza se ainda tá, mas acessem o link aqui na descrição pra ter certeza, recomendo demais. O terceiro livro que eu quero indicar foi leitura no meu clube do livro esse ano, eu não lembro exatamente em que mês, eu acho que foi em agosto, e sinceramente foi não só uma das minhas leituras favoritas do clube até então, mas com certeza a minha discussão favorita. Eu acho que a gente conseguiu conversar sobre muita coisa no encontro que a gente teve sobre esse livro, que é Sob as Árvores de Dallas, da Chinelo Okparanta. Esse livro saiu pela editora Capulana. A Chinelo Okparanta é uma autora nigeriana, e aqui nós temos tradução da Carolina Kunfakin. Gente, esse livro, ele é maravilhoso, ele é muito fluido, ele não é um livro tão curto quanto os outros 2 livros que eu indiquei, que eram livros, um deles com menos de 100 páginas, o outro com 140 mais ou menos. Esse é um livro de quase 400 páginas, também não é um livro assim tão longo, mas ele é um livro assim muito, muito, muito rápido e muito fluido, dá pra ler ele assim, praticamente todo de uma vez, porque realmente é uma história muito boa de ler, sabe? Não é uma história leve, é uma história bem pesada. Aqui a gente tem como protagonista uma menina chamada Igeoma. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, eu acho que é Igeoma o nome dela. O nome dela é Igeoma, e ela é uma criança no início da história aqui, ela tá saindo da infância, se encaminhando pro início da adolescência, e a história começa durante a Guerra Nigéria-Biafra, que também foi conhecida como Guerra da Biafra, e o pai da Igeoma acaba morrendo. Logo no início da história, isso não é um spoiler, ele morre assim nas primeiras páginas. E a Igeoma e a mãe então passam a ter que se virar ali em uma Nigéria final dos anos 60 e início dos anos 70. E é muito complicado para as duas, né? E acaba que a mãe deixa a Igeoma com outras pessoas para tentar se virar por um tempo, enfim. Mas o que a gente acompanha de fato é a Igeoma crescendo, né? Entrando na adolescência, indo para a escola e conhecendo, fazendo amizades, enfim. E a gente acompanha ela se apaixonando, inclusive, por uma outra menina. E esse relacionamento entre as duas não é permitido, né? A homossexualidade era crime na Nigéria, aqui na época,
E não apenas era crime, como era visto como uma aberração. Então, quando a mãe da Jeoma descobre que isso está acontecendo, ela passa a ser bem dura, assim, com a filha. E a relação das duas passa a não ser tão legal assim, sabe? Então é um livro bem pesado, a gente sente muito pela Jeoma, mas ao mesmo tempo a gente também sente uma certa empatia pela mãe, apesar de todos os erros da mãe e de todas as atitudes abomináveis da mãe, a gente acaba conseguindo sentir uma certa empatia por ela, porque ela também passou por muita coisa, e considerando todo o contexto da época, enfim, a forma como ela foi criada, né, o meio em que ela está inserida também. Então é um livro muito, muito, muito bom, mas é muito dolorido, é muito triste, e tem algumas cenas bem pesadas, tem uma cena específica que é bem pesada aqui no livro. Então eu amei esse livro, amei demais, amei também ter lido ele no clube, fiquei muito feliz que ele tenha sido escolhido pra gente ler no clube e a gente poder conversar sobre ele, foi muito legal. E eu recomendo demais ele, mas aviso que não é uma história leve, tá? É uma história bem pesada. Apesar de ser pesada, é uma história que flui muito bem. É um livro rápido de ler. E ele também, até pouco tempo atrás, estava disponível no Kindle Unlimited. Não tenho certeza se ainda tá, mas estava, então eu imagino que ainda esteja. Enfim, verifiquem. O quarto livro é Existo, da Maggie O'Farrell. Eu sei que essa autora tem um outro título, tem outros, aliás, livros publicados, e um livro que é mais popular dela aqui no Brasil é o Hamlet, se eu não me engano. Eu nunca li esse livro, o único que eu li da autora até então foi esse aqui, Existo. Eu já li já tem um bom tempo, assim, acho que tem uns 3, 4 anos que eu li esse livro. Ele saiu pela editora Dublinense, a tradução da Adriana Lisboa. Aqui nós temos um relato autobiográfico, o subtítulo do livro é 17 Tropeços na Morte. E é basicamente o que a gente tem aqui, 17 relatos da autora de vezes em que ela se viu perto da morte. Em algumas vezes mais literalmente do que outras, em algumas vezes com maior gravidade, outras não tanto. Todas essas situações aconteceram em diferentes fases da vida, em diferentes contextos, enfim. Mas são todos relatos, então, acerca da morte e acerca do fato de que a proximidade com a morte nos faz dar mais valor à vida. E a Maggie O'Farrell sabe contar uma história muito bem, então ela relata tudo aqui de forma muito interessante. É um livro muito bom, assim, muito gostoso de ler. Também passa muito rápido, é muito tranquilo, é uma leitura fluida, e eu não vejo tantas pessoas falando sobre esse livro, então eu queria recomendar pra vocês, porque eu realmente adoro ele, e acho que essa é uma leitura um pouco mais leve, assim, não que não tenha nenhum relato de alguma situação mais grave e tal, mas no geral é um livro bem leve, e eu gosto bastante dele, então tá aí a recomendação. A próxima indicação é Procurando Jane, da Heather Marshall. Esse aqui talvez ele seja o livro mais popular da lista, porque ele saiu pela editora Paralela, que é um selo da Companhia das Letras, então na teoria ele deveria ser bem mais popular do que é, na verdade. Eu acho que ele merece mais reconhecimento, porque apesar de ter saído por uma grande editora, e apesar de que eu já vi algumas pessoas falando sobre ele, eu acho que ele mereceria um hype muito maior, inclusive muito maior do que de vários outros livros que saíram por esse mesmo selo, e que, na minha opinião, não são tudo isso. Esse aqui, pra mim, tem muito mais profundidade, tem muito mais, sabe, ele é muito mais. E aqui, basicamente, nós conhecemos 3 mulheres, e cada uma delas está vivendo em um momento diferente, assim, uma linha do tempo diferente. Uma delas está vivendo em 1971, a outra em 1980 e a outra em 2017, né? Elas estão contando as histórias nesses anos, nesses respectivos anos. E elas estão de alguma forma interligadas. Pra mim foi uma surpresa, eu demorei um pouco pra fazer a ligação de qual era a relação entre elas, e pras próprias personagens também, né, não é óbvia a ligação entre elas pra elas mesmas, então a gente acompanha elas mesmas entendendo essa relação entre elas, enquanto a gente também descobre sobre isso. E eu gostei bastante, é um livro que vai falar sobre um assunto muito relevante, que é a legalização do aborto. A primeira linha do tempo aqui, aliás, as duas primeiras linhas do tempo, 1971 e 1980, acontecem quando o aborto é crime lá no Canadá, né? É uma história que se passa no Canadá. E em 2017, que é a terceira linha do tempo que a gente tem aqui, não é mais crime. Então eles fazem esse paralelo, assim, falando um pouco sobre as diferenças e tudo mais. Eu achei muito legal e amei o livro também, recomendo pra todo mundo. Agora eu vou indicar, de novo, Cabrita da Peste, do Luan Barbosa. Esse eu tenho certeza absoluta que tá no Kindle Unlimited, porque eu vi recentemente, eu acho que ontem. E, gente, esse livro é maravilhoso. Ele parece ser longo e ele realmente tem bastante páginas, assim, nem tanto na verdade, ele tem tipo 400 páginas, mas ele é muito rápido de ler, dá pra ler ele todo de uma vez.
porque é uma escrita, ai gente, assim, é tão maravilhosa. Eu li outro livro do Luan já depois desse, porque eu me apaixonei por Cabrita da Peste, me apaixonei pela escrita do Luan. Aqui a gente tem como protagonista o Murilo, ele tem ali cerca de uns 30 anos, é um homem gay, ele acabou de sair de um relacionamento que foi bem complicado, assim, bem conturbado, e ele não tá num momento muito bom profissionalmente também, ele trabalha com publicidade, e ele meio que tá sempre se auto-sabotando, sabe? Ele tá sempre desistindo dos próprios projetos, dos próprios sonhos. Ele tem, inclusive, um roteiro de uma minissérie que ele começou a escrever e acabou engavetando, porque ele achou que não ia pra frente, achou melhor desistir, enfim. E eu já me identifiquei com ele a partir disso, porque eu também sou muito, assim, de desistir de projetos, de começar super empolgada e acabar, enfim, engavetando coisas que eu sonho muito em fazer, muito por medo de dar errado, sabe? E aí o Luan, então, fazendo terapia com a Márcia, inclusive, é uma personagem que vai aparecer bastante aqui no livro, fazendo terapia com a Márcia, ele acaba relembrando, assim, desse roteiro. A Márcia, inclusive, pede pra ler o roteiro e incentiva ele a continuar escrevendo. A gente tem aqui no meio da história, inclusive, trechos desse roteiro, né, aliás, o roteiro em si, de fato. Então a gente vai alternando entre os momentos em que o Murilo tá contando a história dele, o presente dele, enfim, tendo ali as sessões dele com a Márcia, tentando seguir em frente, tentando ver o que ele vai fazer profissionalmente, e aí a gente tem também, aqui no meio daí do texto, os episódios do roteiro, né, da minissérie. Então eu gostei muito tanto da história do Murilo, tanto de acompanhar o dia a dia dele e os pensamentos dele, as amizades dele, enfim, mas gostei muito também de ler o roteiro da minissérie. Dentro desse roteiro a gente conhece a Lindalva, que é uma das personagens mais engraçadas que eu já conheci, assim, que eu já li na literatura, se não a mais engraçada. Então, assim, gente, eu amei demais esse livro. Recomendo sempre e enfim, ele tá disponível no Kindle Unlimited e também tá disponível essa edição linda, essa edição física que tá muito bonita. E o Luan também é um querido, enfim, então leiam, por favor, vocês não vão se arrepender. E esse é um livro que muita gente já veio me dizer que leu por minha causa quando eu indiquei e todo mundo gostou, então assim, não tem erro, leiam. Minha próxima indicação é Deságua, da Dani Langer, eu imagino que seja assim que pronuncia o nome dela, mas eu não tenho certeza. E esse livro me foi enviado pela própria Dani, inclusive muito obrigada Dani, ela me enviou no início desse ano. Ele saiu pela editora Zouk, que é uma editora aqui do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E a Dani, inclusive, nasceu em Porto Alegre, formou-se em publicidade e propaganda e hoje se dedica à literatura. Gente, aqui a gente tem uma história que me tocou bastante, eu já chorei assim no início do livro, porque a história começa no momento em que a nossa protagonista, Antônia, recebe uma ligação informando que a irmã dela tirou a própria vida, se atirando de um prédio. E aí ela vai, além de lidar com as questões práticas da morte da irmã, ela vai ter que lidar com os próprios sentimentos, porque ela e a irmã não eram próximas, mas elas também não eram brigadas, elas não tiveram nenhum grande conflito, elas não tiveram uma relação ruim. Elas simplesmente se afastaram, uma não fazia mais parte da vida da outra, e aí a Antônia se pergunta muito o que será que estava acontecendo na vida da irmã, se talvez ela estivesse próxima, isso poderia ter sido diferente, ela poderia ter evitado alguma coisa, ela poderia entender o que a irmã estava passando, porque na verdade ela não fazia ideia do que estava acontecendo na vida dessa irmã. Então, é um livro bem sensível, assim, e até por isso eu já chorei no início dele, mas é um livro muito, 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 muito bonito. E aí ela vai relembrando também memórias com essa irmã, da infância, né, quando o livro inicia, que elas já são adultas e tal, mas ela vai relembrando momentos da infância, da adolescência, enfim. Então é um livro muito bonito e muito triste na mesma medida. E eu recomendo muito também, eu acho essa capa muito bonita. E enfim, gente, fiquei triste só de falar dele agora aqui de novo. O próximo é Este Post Precisou Ser Removido, da Hannah Berwoods. A Hannah Berwoods é uma autora holandesa e a tradução aqui é do Daniel Dago. Esse livro saiu pela editora Rua do Sabão e eu li ele em um clube do livro, no Clube do João, e eu achei muito legal a gente ter lido e também ter discutido sobre ele. Eu consegui participar do encontro, né, da discussão, e foi muito legal. Aqui a gente tem uma protagonista que trabalha em uma empresa que analisa os posts que são denunciados em redes sociais. Eu não lembro se aqui é usada uma rede social real que realmente existe ou se eles inventaram um nome, mas o fato é que ela basicamente passa horas do dia dela ali recebendo denúncias de posts. Então, por exemplo, quando alguém tá lá na rede social, vê um post considerado impróprio, com, sei lá, com fake news ou com conteúdo violento, aí a pessoa denuncia e essa denúncia vai então pro time lá, pra equipe que trabalha nessa empresa, analisar se realmente é um conteúdo impróprio ou não. E aí a gente
né, para pra pensar, e algo que, assim, é bastante óbvio, mas eu, pelo menos, até ler esse livro, nunca tinha parado pra pensar, que essas pessoas estão sujeitas, estão expostas a absurdos durante horas do dia, né? Então ela conta que como ela passa, assim, muitas horas do dia dela exposta a conteúdos realmente muito pesados, a pessoas tirando a própria vida em live, por exemplo, a conteúdos violentos, de pessoas agredindo umas às outras, e como, com o tempo, o absurdo vai se tornando natural, porque a pessoa tá tão exposta àquilo ali que já não é mais nada demais pra ela, sabe? Já é indiferente pra ela assistir um vídeo de uma pessoa se cortando, por exemplo. Então, fala muito sobre isso aqui, é um livro bem diferentão, tá? A nossa protagonista, ela tem uma moral um pouco duvidosa e um pouco a gente entende que também talvez seja por conta desse meio em que ela tá, né? E, enfim, é um livro bem diferente. O final eu até hoje não sei se eu gostei, eu nem lembro quando foi que eu li isso, se foi no ano passado ou se foi no início desse ano, eu acho que foi no ano passado. E eu até hoje não sei se eu gostei do final, ele é um final bem diferente também, enfim. Mas eu gostei muito desse livro. Uma coisa que também ficou muito pra mim, assim, que muitos posts que eram denunciados eram uns posts meio que, sabe, nível a Terra é plana, e aí teorias da conspiração e teorias de que por que a Terra é plana e tal, e aí os caras que trabalham ali, para poder analisar se o conteúdo é impróprio ou não, quando eles recebem essas denúncias, eles acabam tendo que ler tudo, né, ou assistir um vídeo, se for o caso, né, assistir o vídeo inteiro, e aí de tanto eles lerem tantos argumentos, assistirem tantos vídeos, né, de tanta gente que acredita naquilo, para poder analisar, eles de alguma forma acabam acreditando naquilo. Então chega um ponto em que o pessoal aqui também já é um pessoal negacionista de tanto que eles entraram em contato com esse tipo de conteúdo, sabe? Então, enfim, é um livro bem interessante, eu gostei bastante. Mas eu acho que esse aqui, de toda a lista, eu acho que esse aqui talvez seja um livro que não vai agradar todo mundo. Pelo que eu falei, a protagonista é um pouco, assim, diferentona, o final também, não sei se agrada todo mundo, enfim. Mas eu acho que vale a pena ler, porque ele é super curtinho, então acho que vale a pena você ler e tirar suas conclusões, se você gosta, não gosta, enfim. Eu gostei bastante e recomendo. Aí eu também preciso indicar Tempos Interessantes, da Nisha Dolan, que eu já indiquei outras vezes aqui no canal, e esse é um curioso caso de um livro que é muito popular lá fora. Você já deve, inclusive, ter visto a capa estrangeira dele em algum lugar. Ele tem mais de uma capa famosa, não sei exatamente de onde é cada uma. A autora é irlandesa, mas eu sei que alguma das capas deve ser dos Estados Unidos, enfim. E ele foi, inclusive, vencedor daqueles prêmios que o Goodreads faz, sabe? Tipo o Goodreads Choice Awards, alguma coisa assim. E aí ele veio pro Brasil nessa edição da editora Aine, e aqui no Brasil eu não vejo muita gente falando sobre ele. Então ele foi meio esquecido por aqui, mas é um livro bastante popular lá fora. Enfim. A protagonista de Tempos Interessantes é a Ava, e ela termina a faculdade ali na Irlanda e decide que ela quer passar um ano em Hong Kong pra, enfim, se encontrar, se descobrir, enfim, ela vai tirar um ano ali. E aí ela vai pra Hong Kong sozinha e ela começa lá a trabalhar em uma escola de inglês, em que ela vai ser professora de inglês para crianças ricas. Ela não gosta desse emprego, ela não gosta de ensinar, ela não gosta das crianças, ela não gosta dos colegas, enfim, mas ela precisa, né, porque ela é estrangeira, ela é o trabalho que ela tem, ela precisa, enfim, se manter ali em Hong Kong durante esse ano que ela decidiu passar ali. E aí, ao mesmo tempo que ela tá nessa situação um pouco complicada no trabalho, ela também acaba se envolvendo amorosamente com duas pessoas, o Julian e a Edith, e ela tem relações com essas duas pessoas que são muito parecidas, mas que também são muito diferentes, porque os dois são parecidos e diferentes entre si. Tanto o Julian quanto a Edith têm uma condição financeira muito melhor do que a condição financeira da Ava, né, e eles estão em momentos também profissionais, por exemplo, muito mais estáveis do que a Ava. E aí, de alguma forma, a Ava acaba se sentindo meio que inferior a eles, e me parece que ela até tenta uma aprovação, ela busca uma aprovação deles, e ela busca provar que ela pertence a esse grupo também, que ela também pode fazer parte desse grupo de pessoas que frequentam certos lugares, de pessoas que enfim, têm determinadas coisas, e ela não se conforma em fazer parte de grupos como, por exemplo, dos colegas de trabalho dela, que são pessoas muito mais parecidas com ela, no que diz respeito a contexto, a classe social, enfim, mas ela meio que se recusa a ter intimidade, ou ela se recusa a ter alguma identificação, ou se identificar de alguma forma com essas pessoas, a ter qualquer proximidade com essas pessoas, porque pra ela faz muito mais parte daquele outro grupo, sabe? E aí ela se relaciona então tanto com o Julian quanto com a Edith, ao mesmo tempo que eles têm essas coisas em comum, eles também tratam a Ava de forma muito diferente, porque na Edith ela encontra uma pessoa que
é um ombro amigo, uma pessoa que realmente se importa com ela, que ouve ela, que entende ela, que compreende ela, enquanto o Julian é muito distante, é muito frio, então ela busca em cada uma das relações coisas diferentes e confortos diferentes, e ela fica transitando, então, entre essas duas relações, e é isso que a gente acompanha, né? Ela se relacionando com o Julian, se relacionando com a Edith, ela não tem um relacionamento sério exatamente com nenhum dos dois, um relacionamento exclusivo com nenhum dos dois, mas ela passa, inclusive, a morar com o Julian em algum momento, e aí é muito estranha essa relação do Julian, que ele trata ela como se fosse namorada, inclusive apresenta pros amigos, e apresenta até pro pai dele, mas deixa muito claro pra ela que eles não têm nada, enfim, então... É isso que a gente acompanha. E a Ava é pra mim uma personagem muito interessante, porque ela tá longe de ser perfeita, e ela mesma reconhece isso, ela mesma debocha disso, ela debocha dos próprios erros, e o livro tem, assim, umas passagens muito engraçadas, uns diálogos muito engraçados. A Ava tem um ótimo senso de humor, e o livro aqui também vai abordar muitos temas que eu acho que conversam muito com o que a Sally Rooney faz, por exemplo, que é como as classes sociais determinam o tipo de relação que você vai ter com as pessoas, sabe? Então é um livro que critica muito o capitalismo e que critica muito essa desigualdade social. Então eu acho que é um livro que conversa muito com os livros da Sally Rooney. Se você gosta, na minha opinião, especialmente de conversas entre amigos, você vai gostar desse livro, então recomendo também. Não é um livro, na minha opinião, tão rápido de ler, mas é um livro muito bom e eu acho que vale super a pena. Para finalizar, eu quero indicar Este Não É o Seu Lar, da Natasha Brown, que foi publicado pela editora Tordesilhas e tem tradução da Fernanda Cossenza. Esse é um livro curtíssimo e aqui a gente tem uma protagonista não nomeada, que é uma mulher negra britânica que trabalha no mercado financeiro, e aí a gente transita entre a vida profissional e a vida amorosa dela e tudo que permeia essa vivência dela enquanto mulher negra trabalhando no mercado financeiro e se relacionando com um homem branco. No que diz respeito ao trabalho, ela tem um cargo interessante, mas ela não é levada muito a sério por ser mulher e por ser negra, então tem aqueles colegas que consideram que ela só conquistou o cargo que ela conquistou por uma questão de diversidade ou de cotas e não por mérito próprio. Tem os colegas que tratam ela como se fosse secretária deles, ainda que ela tenha um cargo superior ao cargo deles. Tem aqueles colegas que se mostram muito, aquelas pessoas que se mostram muito surpresas quando ela diz o cargo que ela ocupa dentro da empresa, como se ela não fosse capaz, ou como se eles não esperassem isso de uma mulher negra nesse ambiente, nesse mercado. E ela tá muito ciente de todas essas violências, é uma questão bem presente na vida dela. E aí ela vai... O que a gente tem acesso aqui é basicamente meio que os pensamentos dela, sabe? É tudo que ela vai pensando a respeito disso. E enquanto isso, na vida amorosa, ela tá começando ali a se relacionar com um homem branco, que é um homem muito rico. E aí ela vai passar um final de semana com a família desse namorado, vai conhecer essa família e ela vai entender como ela não faz parte daquilo. E ela vai entender a diferença entre as pessoas que conquistaram uma independência financeira, entre as pessoas que conquistaram um bom dinheiro e as pessoas que tem esse dinheiro vindo de gerações e gerações, que é o caso desse namorado, né? Enquanto ela batalhou pra conseguir o cargo que ela tem, a vida financeira que ela tem, ele é herdeiro, ele veio de uma família em que sempre foram ricos, sabe? Em que sempre tiveram dinheiro. E aí é que ela vai entender essa diferença, né? Convivendo com essas pessoas. Então o título do livro se encaixa muito bem para as duas situações, tanto na vida profissional dela, em que as pessoas não esperam que ela ocupe a vaga que ela ocupa, mas também nessa vida familiar, em que as pessoas não esperam que ela faça parte dessa família, porque ela não vem de uma família com esse histórico, com essa importância, sabe? Como eu falei, o que a gente tem acesso aqui é os pensamentos dela, então não é uma história com início, meio e fim, e uma moral bem definidas. A gente tem acesso aos pensamentos, e a partir desses pensamentos, a partir das coisas que ela vai ali falando, não é nem falando, é pensando mesmo, a partir dessas coisas que ela vai pensando e nos expondo, a gente vai tirando as conclusões, sabe? Então eu gostei muito desse livro, eu gosto desse tipo de livro que deixa a gente tirar as conclusões. E é isso, gente, tá aí a última recomendação. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, complementem a lista aqui nos comentários, eu vou adorar ler os livros indicados por vocês, que vocês acham que merecem mais reconhecimento, que vocês amaram, mas não vem tantas pessoas recomendando. E muito obrigada pra quem assistiu até aqui, não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, de se inscrever, de hypar, e se forem comprar qualquer um desses livros, por favor, comprem com os meus links da Amazon. Um beijo e até o próximo vídeo.